Nunca tenha certeza de nada, pois a vida é como um carrossel, horas por cima, outros nem tanto. Só não se deixe sucumbir, porque enquanto você tem fé e acredita, tudo acontece. E eu vou dizer que acontece mesmo, gente, porque olha, hoje eu não ganhei o dia, a noite, a semana, o mês. Eu ganhei pelo menos uns 10 anos, porque a mulher que está comigo hoje, daqui a pouco vocês vão saber quem. Para mim, ela é uma deusa, tem uma simbologia que vocês não acreditam. O toque, o cheiro, o abraço. Há 2 anos atrás, eu ganhei o melhor abraço da minha vida desde que eu perdi mamãe. Então, Ariane Santos é a mulher. E mulher, seja muito, mas muito bem-vinda ao Pod Break Menos é Mais. E Deus ajuda quem cedo madruga, quem não desiste, porque olha, você é uma mulher que corre muito, mas é a mulher que eu amo. Seja bem-vinda aqui. Gente, é muito amor, né? Como é que você. Aí começa a sua noite com essa. E você fala que você ganha 10 anos, eu ganhei pelo menos uns 30 aqui, só Não, com esse axé que você me deu. não, Coisa linda. e assim, eu não faço tricô, ou é ou não é. Ah, e também vou deixar claro para vocês que toda vez eu faço questão de dizer quem trouxe a deusa para a vida. Mas há casos e casos. Então, hoje eu tenho que parabenizar o senhor Rui Goldinho, porque é sobre isso. Não importa quem, importa que você tenha onde se segurar, importa que você tenha o espelho para passar para os seus. Então, seu Rui, eu amo a sua filha, vem com a gente nessa. Nossa, obrigada. Que reverência linda. E é tão interessante porque é, existe essa visão, assim, eu tenho um comportamento que é real, é coerente, não é uma leitura equivocada. Eu sou muito maternal, né? Eu sou muito maternal, sou muito acolhedora. Eu sou tipo uma pessoa hub, né? Que tipo tem 8 portas que Você você se é um conecta e povo. um povo, Você é um exatamente. povo. Porque assim, Ari, graças a Papai do Céu, há 2 anos atrás a gente teve a chance de sair do virtual para o real. Você me recebeu de uma forma que até hoje eu ainda olho para trás para ver se é real, sei que é. E também fiquei prestando atenção, porque uma pessoa da comunicação você não pode estar só para o seu umbigo. Fiquei prestando atenção em todo mundo que chegou e do jeito que você acolhia. Então, claro, eu me senti e sou totalmente especial naquele dia, mas você trata todo mundo com aquele jeito de mãezona. Vem para cá que eu resolvo. Chegou uma hora que a gente não te achava mais, porque você estava para cima e para baixo resolvendo tudo que era problema. E a gente sabe que qualquer evento o que não falta é Nossa, problema, sim. né? Então a gente que está lá para aplaudir, para curtir, você às vezes não se liga muito, mas eu ficava assim com meu olhinho meio para cima e para baixo. Cadê a minha mulher? Que a gente, eu tenho que dizer para vocês, tá? É a marida, tá? Então quando alguém disser que eu Ó, eu vim com estou, a ó, nossa aliança ó, já, ó. a minha maridona, tá? Tira Hum, o olho. Tem Já dono, hein? Se eu pegar olhando, vai ter pau. Né? adoro. Assim, é muito gostoso ter te conhecido no lugar que eu te conheci, porque você estava ali cuidando de tudo para Eliane. Eliane não é o momento, mas a gente tem que dizer de onde. É outra mulher que eu quero e um dia eu te consigo. E você estava cuidando ali de tudo, que é babado, e, no entanto, com esse seu jeitinho angelical, com essa sua coisa gostosa de vem para cá que a mamãe resolve. Então, realmente, Eu acho tão legal você falar essa coisa do angelical, porque assim, realmente, sim, eu tenho esse aspecto muito maternal, ele é muito visível, né? com No certeza. entanto, a minha referência, eu fui criada por um pai solteiro, né? Que eu falo que é meu pai biológico e ideológico, né? Porque Seu Rui, seu soube Rui criar muito bem, Godinho, soube criar muito e bem. assim, ele, graças a Deus, ele tipo teve a mim, teve a minha irmã, e aí depois veio uma irmã que está agora com 20, talvez 5 anos, talvez nem sei mais, mas a gente adotou ela aos 4 anos. Uhum. E agora, ele que está com 70 anos, trouxe o maior presente da minha vida, que todo mundo sabe, só você entrar nas minhas redes que você vai saber qual que é a cachaça da minha O vida, é irmãozinho, Joaquim, Joaquim. que eu tenho um irmãozinho biológico por parte de pai, né, de 4 anos de idade. É que você dá a vida, você baba, eu fico lá Eu falo olhando. assim, gente, eu tenho idade para ser avó desse menino, né?
Então, assim, também já me colocou, tipo, subiu uma oitava na minha capacidade afetiva, amorosa com o nascimento dele. Falei, gente, eu não posso ser mãe biológica de ninguém. Nunca quis, porque assim, eu já sou uma mãe social Pra geral. e eu sei que eu sou talvez uma mãe que aquela pessoa nunca teve naquele momento. E eu também não tive, né? Então, eu tive que criar o meu referencial maternal, tipo, veio do meu pai, mas que foi criado também por uma grande matriarca, né? Que foi minha avó. E, tipo, de família extremamente vulnerável, com 7, 8 irmãos, né? E o pai dele veio a ficar inválido, Ah, né? meu Que é Deus. como se chamavam antigamente as pessoas com É, deficiência. é, é, Por isso que eu fiz assim, né? é. Mas, né, que, tipo, economicamente, para uma família que já é vulnerável, né? eh, perder uma figura, um dos pilares econômicos, É né? isso. E aí Complica essa tudo. é a coisa estrutural, de tipo, o irmão mais velho assume, como a gente está mais acostumado no matriarcal, né? A Sim. irmã mais velha tá sempre com o neném no braço, né? Se tem, então ela já é uma, né? Já Já é referência para a família. vai virando esse polvo mesmo, né? E aí não eu não sei, tipo, a gente, se você não tiver essa capacidade inata, o ambiente já vai exigir isso de você, para já meio que hackear o seu próprio cérebro, o seu sistema nervoso, para funcionar de acordo com essa dinâmica. Pensa, um cara com 7 irmãos mais novos, Nossa. então essa coisa dos 8 tentáculos talvez venha daí, sabe? Dessa genética que se repetiu em mim, de um cara que já era gestor, que já tinha que ter uma visão ampliada para essas 8 coisas que estavam se mexendo ao redor dele, né? E tira o olho de uma criança, você Não sabe tem que como, não tem como. dá ruim, né? E Para quem muito tem essa ruim, muito experiência. ruim. Então, talvez a minha referência, tipo, meu pai, eu falo que ele foi uma mãe para mim, né? E eu fico mais feliz ainda de estar escutando um pouco mais da sua história com o Rui, porque a gente tem o costume de mãe. São todas maravilhosas, mas quando a gente tem uma mãe, é diferente e é tão gostoso Uhum. quanto, porque a sua referência veio de um homem que é uma mãe É uma também. mãe. Ele é uma Então, mãe. isso é maravilhoso. E agora, bora lá. Agora é tiro, porrada e é só nós. Ari, você é a mulher que eu amo, você é a mulher que me representa como mulher, tá Poxa, certo? meu Deus do céu. E a gente não pode deixar de, nesse momento, falar, primeiro, de feminicídio, segundo, de segurança pública, porque tá uma coisa interligada na outra. Absolutamente. E a gente também, como é desse meio business, a gente tem que lembrar da nossa amiga que tentaram fazer com que ela não existisse lá na Bahia. Agora está tudo com você. Você, como mulher, você coloca uma bomba no centro mesmo, no Estado, porque o Estado não está nos dando o respaldo que a gente precisa para parar com tanto feminicídio. Dê a sua visão para a gente, Ari. Gente, papel e caneta, porque o, Aproveitem, é uma aula. porque o TDAH grita. Aí eu vou abrir várias abas assim virtuais, tipo Tony Stark, sabe? Mara, Tentem acompanhar, porque assim, você fala, nossa, vamos falar de segurança pública, vamos falar de violência. Aí a Ariane é advogada? Não, sou perita técnica em algumas legislações, mas não sou advogada, não tenho OAB. É, e assim, eu sou da área da segurança pública, eu falo, não, eu sou da área da cultura. Aí você fala, tá, cultura. Infelizmente, por que eu vou começar daí? Para vocês entenderem todo o embasamento científico e a lógica dessa análise. Cultura, infelizmente, por conta dos inúmeros genocídios que sofreram, né, os nativos dessa terra, depois as pessoas sequestradas para essa terra. Então, assim, começou bem mal. A gente já que começou a história, no momento que você interrompe o que era Pindorama e a vida orgânica, nativa que existia aqui, no momento que você interrompe isso, aí começa primeiro um genocídio, aí como mataram todo mundo, tiveram que sequestrar gente de outro lugar para trazer para cá. Uhum. E também muitas mortes no início, no caminho, na chegada, e até hoje a E gente vê, continua. né? Então, assim, a gente ainda está reproduzindo as violências originais coloniais do que é esse território, do que é essa terra. Então, assim, o que é violência, o que é aceito, o que não é aceito em sociedade, são aspectos culturais, né?
o que é barbárie, o que já foi demais, ou o que é politicamente correto, inclusive, em cada época, em cada geração, em cada década, né? Você entra, por exemplo, para ver uma novela antiga num canal de streaming e uma coisa antiga, um filme antigo, e aí hoje em dia já tem um disclaimer assim, plum, esse filme reflete crenças e não sei o que, tarará, tarará, né, que já estão ultrapassados, tarará. Já tem um disclaimer explicando que aquilo já não é vigente, né? Mas se você pensa no entendimento de cultura como, porque a cultura ela não é arte, né? Arte, tipo, cultura é digamos, pensa o universo como cultura, a arte é uma das perninhas da cultura, as artes, As né? artes. As manifestações culturais, as manifestações religiosas, a educação, né? A forma que se educa, quem educa, o que se ensina, de que forma. Tudo isso são aspectos culturais. Tipo, a educação é um bracinho da cultura. As artes, esse monte de bracinho, esse monte de perninha, também compõe isso. Então, assim, a cultura, ela não depende da opinião, da validação de ninguém, ela apenas é. E a gente é que faz parte dela, né? E a gente, para analisar cientificamente a cultura, se colocar assim, né, de tentar se colocar de fora da cultura para fazer uma análise com um valor assim mais imparcial, isso é um exercício muito difícil já. Acho que Porque a muita gente gente não não consegue. consegue. Então, assim, por isso que eu falo, isso já, a gente parte desse princípio de que realmente é muito difícil, é uma coisa muito difícil, e a pessoa sem a educação, não só no sentido de educação formal, de cumprir um currículo, que é o que a gente tem, né? O Uhum. atual, que também é cultural, que Sim. também é geracional, que também vai responder, né? E a gente veio, ao longo das décadas, enfraquecendo o currículo. Enfraquece, enfraquece, porque para manter a estrutura de poder e de privilégios como está, é fundamental que as pessoas sejam realmente burras, realmente vulneráveis do ponto de vista intelectual, porque é mais fácil manipular, Com né? certeza. Você assusta essas pessoas, você cria um inimigo invisível para polarizar, aí é assim que a gente meio que induz a massa, né? Tipo aquela coisa do gladiador um matando o outro, e a galera, uhul, né? Ninguém sabe o que está acontecendo, mas está lá vibrando. Tá lá vibrando, e tipo assim, hoje, se até as corridas de touros, eu dou esse exemplo porque eu morei 7 anos na Espanha, né? Então, da mesma forma que eu tive esse exercício nos meus primeiros 20 anos do Brasil, de viver isso, aí eu vou aprender o que é ser brasileira no momento que eu saio daqui, porque ser brasileiro aqui entre nós, a gente não precisa de explicação, Não. né? Talvez até a questão regional, mas de ser brasileiro a gente só aprende essa questão de identidade Quando você está fora. quando você está fora e você também entende que a identidade. Tem um livro do Amartya Sen, que é ganhador do Nobel, que eu amo, que é Identidade e Violência. E já guardo isso aí, já anoto, porque esse livro é sensacional, porque tem essa coisa da identidade ser uma coisa que o outro fala que você é, e aí você vai montando a coisa da identidade. É uma narrativa externa, são feedbacks, essa coisa do espelho que você falou. E é muito decolonial essa coisa do espelho, né? Porque você fala, eu me senti assim, eu me senti assado, e eu percebi que você conseguia fazer isso com todo mundo. Tipo, eu sou um espelho da tua luz. Ah, isso é lindo. Eu não tenho luz nenhuma. Ó, vou virar de costas só para vocês verem. Tá vendo? Ela não tem luz nenhuma, até a gente. Mas dá pra ver? É uma bebê de Iemanjá, que aí sim eu posso falar que é minha mãe. Sem medo de errar, né? Gente, Porque a esse mulher DNA já tá mais que, né? Porque vai ser mãe assim de todo mundo. Mãe não teria uma explicação. Não, não daria para ser diferente se é. você não fosse essa Então, assim, mãe. realmente, eu sou tão mãe que eu fui minha mãe, mãe de todo mundo que foi entrando na minha vida, mas, assim, essa coisa, inclusive essa pedagogia do espelho, de mostrar para a pessoa que na hora que eu viro o espelho para você, se você é um monstro e você vai ver um monstro, você fala, a Ariane é uma. A gente não se vê, a gente quer ver o É, outro. O que é bom, a gente está doido para se ver, para mostrar, mas o que é real realmente, quando você está ali, cara a cara, nu e cru, você fala, nossa, mas a Ariane é a pior pessoa que existe, mas não é a Ari, não é a eu vou Isa. refletir, então, que é o Sim. exercício. A transparência, né? O exercício da transparência é esse, tipo, eu viro o espelho para você. Aí eu tenho que ser um espelho transparente, espelho d'água, digamos. Olha a coisa da colonial, tá? Que eu tento ser.
porque eu sei, por exemplo, a pessoa ela só reconhece o que compõe o repertório dela. Voltando à questão da identidade, ela já identificou, e aí, tchum, botou aquilo numa caixinha e já sabe o nominho daquilo, que é quando a gente nasce, é assim que a gente aprende, né? Uhum. Vai aprendendo vocabulário conforme vai precisando. Aí eu preciso ir no banheiro, eu preciso tomar banho, eu preciso comer. As coisas básicas são as primeiras palavras que eu vou aprender. Aí olha só que doideira, você falou essa coisa de pai e de mãe. O comum, não vou falar normal, porque né, também já é uma palavra mega problemática. Sim, a Né? gente não entra na questão de normalidade. Porque assim, né? Que nem a palavra resiliência. Essa palavra não é para ser humano. Ninguém tem que ser resiliente, ninguém tem que aguentar porrada de nenhum tipo, ninguém tem que tolerar violência alguma. Resiliência é uma coisa que se usa para material, sabe, em circuito assim, industrial. Eu vou tacar na água, vou tacar no fogo, ver o que aguenta. Isso não se faz com o ser humano. Então, Com assim, certeza. também tira da vida de vocês isso. Que é muito importante chamar as coisas pelo nome. A primeira palavra que eu falei foi papai. Tem o porquê toda essa história. Porque era quem vinha, né? Então, assim, já começa um desenvolvimento. Primeiro a mamãe, que é uma, né? E aí, minha irmã é pedagoga, e eu sou, tipo, ela é da educação e eu sou da cultura. Então a gente troca. Assim, meu pai pariu o quê? 2 ministérios, né? Foi? Esse, Pariu o Ministério da Cultura e pariu o Ministério da Educação. Dentro de casa, o debate, desde né, as duas aí já não, né? Conflitos também, porque é território de conflito, cultura e educação, né? totalmente, totalmente. E aí já tenho essa oportunidade de compartilhar com ela, tipo, que vem da sucção, né? Essa coisa toda de desenvolvimento e tal, que eu faço todas essas análises para você ver o quanto é cultural, né? E aí eu não mamei, né? Eu não fui amamentada, eu não tive todo o PEC mãe, né? Uhum. Eu não vivi isso. Não vivi isso. E a figura que quando eu chorava aparecia era o meu pai. Quem Ele você idealizou como a sua era corda de salvação é Era o que aquele tinha, homem. É o entendeu? que Aí temos aquele para hoje. negócio, a gente quando faz psicanálise aquela toda analisada, mas, né, não tem escapatória, vou mais essa, não tem escapatória na vida, é autoconhecimento, é saber o que você tem para oferecer e como você vai lidar com as coisas que você não tem controle. Você gerencia, porque não existe controle. Controle também, tira essa palavra da vida de vocês. Tudo uma ilusão. Você só adoece, a pessoa não serve para nada. Não usar a palavra controle, não existe controle, é mentira. Monitoramento, gerenciamento, ok. Saúde mental, tá? Primeiro, por isso que eu falo isso logo. Já dou essa porque. E aí eu falo papai, e aí, tipo, eu choro. Aí vem uma criatura que me pega no colo, que me abraça, que me dá uma mamadeira com fórmula, né? E aí vem com o papai, né? Aí vem com o papai tá aqui. Aí eu, né, já começa o meu desenvolvimento numa outra, de uma outra forma, mas eu acho que é, responde a muitas das coisas que a gente estava até conversando um pouquinho antes já para aquecer, porque a gente não para quando a gente se encontra, Com certeza. né? Que é difícil. É Ou difícil. mulher difícil é. Gente, nossa, que ano também, né? Mas, ó, a partir de 2026, ó, fechamos 5 com o ano 9. Então A foram, gente foram começa novamente do a gente vai zero e começar, a gente vamos. vai estar engatinhando, que é difícil, é um desenvolvimento. Eu vou engatinhar, depois eu vou aprender a andar e cair, mas já não tem nada me amarrando com correntes, como a gente estava com essa energia, que é mais ou menos isso, sabe? Pelas coisas planetárias também. Mas esse desenvolvimento que poderia ser uma coisa patriarcal, porque, poxa, ela foi criada por um homem, mas ela é super. Eu não me digo feminista, porque também é um outro território, Que não dá para entrar. não dá para entrar, a gente sabe, porque, tipo, o fato da gente estar aqui agora, né, e não lavando roupa e não esfregando o chão, né, É porque não somos. aí o que que acontece? Na cabeça do preconceito, ele olha para você nesse espaço como a elite intelectual da sociedade que você é, consolidada, porque isso é questionável, não tem nem o que falar da Isa, e fala, tá errado. Sim. O joguinho dos cubinhos da criança, ela olha uma mulher branca que cresceu vendo pessoas negras apenas em posições subordinadas, aí ela dá de cara com você, Pelo amor de Deus, eu estou no que lugar é uma errado. Eu sou rainha. totalmente Então, errada assim, ao olho agora o que dela. acontece? A lógica da reprodução. Você cita o dia que a gente se conheceu, que foi uma coisa assim, nossa, o que que eu fiz? Eu virei o espelho para mostrar a sua luz. Se você fosse treva e eu viro o espelho para você, você sai correndo. Fala, nossa, já ia rolar um clash ali que a gente já, né? A gente não estaria aqui Não hoje. estaria A gente aqui não estaria hoje, aqui hoje, com certeza. já ia E rolar. ó, Ó, olha, ó, gente, até vou aproveitar porque eu tô falando de sistema nervoso. arrepiadíssima, O porque sistema nervoso, ele não consegue fingir isso aí. não, não.
Você consegue fingir chorar como uma atriz? Ou começa a gargalhar, fingir que está gargalhando? Você pode... tem todo um repertório de emoções que as artes cênicas nos ensinaram, que as artes cênicas, elas são, e tão atacadas, né? Assim como a dança, as artes cênicas e a dança, elas são das melhores ferramentas disciplinantes do corpo e de autorregulação, porque não tem controle emocional. Você não vai controlar a sua emoção. Tem coisa que você só vai saber como você reagiria quando acontecer. Com certeza. Então, tem controle? Não, nenhum. Mas isso aqui não dá para não fingir. tem como. Ou é ou não É uma é. resposta biológica, real, parasimpática, sei lá, médicos, coloca aí no Twitter, coloca o hashtag que é. Mas não tem como eu fingir. Ariane, sistema nervoso, faz os meus cabelinhos se arrepiarem. Não tem como eu fazer isso. O resto tem. Eu consigo ficar mais tensa, mais relaxada, eu consigo mudar minha feição, eu consigo expressar diferentes emoções, independente do que está acontecendo dentro de mim, porque é técnica, Uhum. não é E a fingimento. técnica leva à perfeição. E isso a arte nos ensina. A arte nos Agora, ensina. isso aqui Isso é não tem interessante você arte. falar, porque não tem como. Fiquei, né? Tipo, a gente escuta uma música, fala que o bioindicador do groove, né? O bioindicador do. Vai. Você fala, cara, tipo, não dá pra explicar. E a cara já, que é o stank face, né? Que é aquela cara de, que delícia, mas é o cheiro como se tivesse coisa fedendo, né? É bem Que chama isso. stank face. Mas assim, é uma reação de prazer. É uma reação de satisfação. Que delícia! E a cara fica toda feia. Você não fica, que agradável. Isso é muito colonial, né? Dizer pra gente como a gente deve parecer ou se comportar. Porque quando o Brasil sofreu essa invasão, a colonização, a catequização já é isso. Eu te digo como se comportar, porque se você não andar assim nessa linha, você é bicho. Para você se humanizar, você tem que ter fé. Sim. A fé imposta ali por eles, ou seja, né? A fé que eles queiram que você tenha, não é a sua fé. E que não é a nossa, e que não era para ser de ninguém, porque assim, ela foi usada como instrumento de controle, que é uma forma de violência. Porque isso que eu falo, é cultural o que é violência, o que não é violência em cada época. E eu dou treinamento, né, de comunicação não violenta sem demagogia, por favor. Porque, por exemplo, eu falar um palavrão aqui agora, que eu não vou fazer isso. Porque eu falo muito palavrão, afinal, fui criada por um pai solteiro, tem a parte boa e a Mas parte ruim. foda se você também passar o tempo todo aqui comigo e não falar. Pode falar? Aqui, meu amor, manda. Gente, eu falo assim, Isa, tu é foda, puta que me pariu. Eu falo assim, é violento isso? O palavrão que eu falei, eu gritei, vai tomar no cu, sua gostosa, me dá aqui esse rabo. Tipo, é violento isso? Tipo, É violento pra quem? então assim, o que eu quero explicar pra vocês sacarem o que é as narrativas de controle. E a gente, tipo, pra falar de violência contra a mulher, que é um espectro, né, de microviolências, manipulação, discurso abusivo, assédio moral, coação, ameaça, isso escala até o assassinato. Com certeza. Porque, assim, que fique claro que ninguém chega matando. Ninguém chega matando. Tem todas essas nuances que a Ari está dizendo. É que a gente não consegue perceber ou, enfim, Eu vou explicar por baixa a que que não cortina. dá. Por Vai. quê? A pessoa que é assediadora, a pessoa que quer estabelecer uma dinâmica abusiva com você, ela não vai gritar com você. Ela vai te adoecer com a voz aveludada, falando, ó, tô te dando um toque, tá? Porque eu gosto de você, eu quero você na minha vida. É assim que ela vai te violentar. E é Infelizmente. assim que pessoas extremamente inteligentes, mulheres especialmente, que sofrem com mais frequência serem manipuladas, hipnotizadas, porque são gatilhos, né? São respostas em cima das carências das pessoas e em cima do que elas querem ouvir. Porque isso é venda, né? Eu falo pro cara o que ele quer ouvir. Falo, esse carro aqui, ele vai me dar a sensação de ter um pau maior do que o meu? Vai. Na hora que você liga a Ferrari, o teu pau triplica. Uau, é esse que eu vou levar. Passa a vista aí no meu cartão, entendeu? Tipo, e aí é isso que as pessoas... por isso que tem a manipulação na fala, que é uma coisa violenta, porque eu tô tentando enfiar na tua cabeça e aí é uma violência eu querer te manipular para querer te convencer de alguma coisa. Sim. Isso já é colonização. Eu chegar na Isa, não respeitar a sua autonomia, a sua maturidade e também fazer sua análise pessoal, em cruzar nessa inteligência
nada artificial, absolutamente orgânica, sua. Uhum. Essa autonomia do teu corpo, porque o corpo responde, o sistema nervoso responde. Às vezes você fala, tive uma intuição estranha, mas ele não gritou, ele até falou que foi educado, não é assim? Com certeza. Poxa, mas eu falei com educação. Ah, então tá, toma. E o quê? Né? Então, Você assim, leva tudo, mas entendeu? e não é Então, por por isso aí. eu quero que a gente fale sobre isso dessa maneira, porque, assim, gente, Google, eu sou uma pessoa, sou uma gestora cultural, especialista internacional, premiada. Aí você fala, pô, e tu foi parar na segurança pública? Lógico, é óbvio. Faz as contas, gente, é óbvio. Porque a segurança pública, o que é violência, o que o ser humano é capaz de fazer, o que é aceito em cada época, o grande manifesto do comportamento humano, que é o Código Penal, que é o que a gente conseguiu catalogar de coisas assim, de distorção do comportamento humano, que é delito, crime, etc., e por aí vai, isso é cultural. São respostas que o ser humano dá a aspectos internos, que você pode ter uma pessoa que, né, teve acesso a todos os privilégios, foi super bem criada, teve realmente acesso a tudo. E aí é o psicopata do parque que rouba e sem necessidade de roubar. Olha essa outra distorção da necessidade. Ah, mas por isso que, tipo, o pobre, ele é muito criminalizado só por ser pobre, porque, ele vai querer meu iPhone, sabe? Ai, Porque por ele não Deus. tem. Não. E, tipo assim, o cara, de repente, nem tem celular, sabe? Ele tá numa lógica de ser um sapateiro que tá ali, quem passa deixa o sapato ali, na confiança, nem anotou nada, tá tudo certo. É uma outra cosmovisão que tá funcionando para a saúde dele. E ele não tá sendo violentado com outras, né? Então, assim, você não sabe o que a pessoa quer. De você querer se adiantar o que a pessoa quer, se você não sabe nem o que você quer, olha as distorções que vão acontecendo. Por isso que eu falo, não tem saída para além do autodiagnóstico, de você se conhecer, que eu falo isso eu desenvolvi uma metodologia, né, de gestão de carreira criativa, Gente, essa e eu mulher dou é aula, eu uma dou mentoria e bruxinha. tal, e aí, tipo, porque uma vez mais, eu exercito diariamente 11 anos, desde que eu criei o Fórum de Produtores Culturais, eu comecei a desenvolver essa metodologia que virou a ementa dentro da UNB para que produção cultural e gestão cultural virassem graduações. Hoje, a gente tem graduações de produção cultural, mas como eu aprendi com meu pai, que empreendeu, e eu já nasci dentro do empreendimento dele, tipo, desde os 9 anos, sei lá, quando ele criou a produtora, que era uma associação de base comunitária, na verdade, Uhum. porque ele é um cara de movimento popular, ele é um cara de base, e eu também, né? Eu sou de terceiro setor, de base comunitária, né? E o nós por nós, né? E aí, como que essa pessoa vai parar né, de falar de violência? Ela é da polícia? Ela é juíza? Ela é do judiciário? Não, gente, porque a violência, o que é violência, é 100% cultural. O que é tolerável, o que é tolerado, tipo, o cara assassinar uma mulher. Se o cara tivesse assassinado uma mulher branca, filha de um deputado, e chegar, oi, tudo bem? Trouxe aqui o cadáver dessa pessoa que eu acabei de matar. Ah, põe aqui na geladeira, você quer ajuda? Ah, vamos lá. Né? Qualquer que seja o Infelizmente, protocolo. Aí, tipo assim, infelizmente. dependendo de quem morreu, é considerado violência ou não. Aí você fala, Dilma Rousseff, sagitariana, ícone inquestionável da política global. Ela sofreu impeachment, que é uma forma de violência política. Marielle foi executada. Dilma sofreu uma violência política e está curtindo o netinho dela. Marielle foi executada. Cláudia foi arrastada pelo, né, um cara que se entrega. Pensa o nível do surto, falar surto, porque talvez seja mesmo, não é, surto, não. Pode que eles tivessem um surto mesmo, pelas psicopatias, sociopatias e várias outras coisas, que é aquela coisa, o interno da pessoa. Mas eu criei tão bem, o que eu fiz de errado, papai? O que eu fiz de errado, mamãe? Né? E, tipo, às vezes você não fez nada de errado, você deu acesso a tudo, por isso que a gente tem que cruzar aspectos internos e externos, né? Com certeza. E nos dois tem um aspecto cultural, porque a gente repete programações. No entanto, se a pessoa tem esse desvio aí dessa sua matrix interna, ela vai em algum momento manifestar. E às vezes, nossa, mas ele era um cara ótimo, ele carregava compra, ele atravessava com as velhinhas na Hum, rua. E aí ele matou a namorada, jogou ela do 10º andar, deu um soco na cara dela no elevador. Por que ele achou que ele podia fazer isso, que não ia dar merda? Porque se fosse um cara maior que ele, não tinha feito isso. Ele ia... Então, assim, outra lógica. Muita violência pode acontecer sem uma aparente agressão, mas é.
Porque é assim que o assediador, o violentador profissional age, na sofisticação. A corrupção, os verdadeiros ladrões do país, não é o crime famélico do cara que entra na Oxxo e abre a gaveta do pão, pega os pães e sai correndo com o pão tudo caindo. Aí alguém já tá com uma pedra nele, mata esse cara, ele vai preso, Sim. né? E aí o crime famélico, mano, se eu ficar numa situação de eu passar fome real, para só quem viveu isso sabe o que é a dor da fome Oh. ou a dor física também. A dor física, a escassez, ela traz dor física, né? É traumático. E a resposta traumática, e eu tive uma experiência esse ano que eu quase morri, né? Que eu vivi um choque, um trauma que o meu corpo nunca tinha passado. E é na hora que o corpo de uma pessoa que sobrevive, né? Ele vive esse trauma e vive um choque que poderia te matar, ou não, mas a causa da resiliência, que eu detesto, você vai só saber, será que eu sobrevivo a uma intubação? Será que eu sobrevivo a um coma induzido? Será que eu sobrevivo a um atropelamento? Tipo, são coisas que a gente pode tentar estimar, mas na hora do vamos ver é que você vai E você ver vai saber. se você sobrevive ou não, e o corpo do sobrevivente sempre tem uma história para contar. Então, assim, só quando você de fato viveu o fenômeno, por mais que a gente tente cientificamente fazer Nunca vai ser a mesma coisa. com uma acurácia, o povo accuracy, né? Accuracy, acurácia, a gente usa muito esse termo para falar de inteligência artificial ou de pesquisa, de margem de erro, né? Só vai saber de fato o que vai acontecer com você, então não existe real controle sobre. Tem várias variáveis e até que eu falo, tipo, a ciência, ela vai só até uma parte. A partir do que ela não consegue mais entender, é considerado sobrenatural para as referências dessa literatura. Eu costumo dizer, gente, calma, tudo tem uma explicação sobrenatural. Porque não tem explicação científica para tudo, mas sobrenatural tem, especialmente nas diferentes cosmovisões, né? E aí que vem uma violência cultural, nessa questão da fé, de dizer, falar com morto proibido. Você vai ser exorcizado é o demônio. Demônio? O que é demônio? Ah, porque aqui a gente não tem nada disso, não. Não existe, Tá cara. bom. Na nossa cultura afro-ameríndia, né, nativa, essa nossa genética não tem. Então, essa imposição. Para qual que é o objetivo disso? Controle. Tem que controlar essas pessoas. Como é que eu vou escravizar se elas não têm medo? Na cosmovisão indígena não existe escravização. Não existe a coisa punitivista de prender a pessoa e isolar ela da sociedade. Não existe. Aí, voltando para a segurança pública, a gente tem uma alta taxa de pessoas indígenas que, quando integram um sistema desse repertório de crimes que faz a pessoa pode ser presa, de repente roubar pão, se você é pobre, né? Agora roubar milhões, você pode, Então, tá? é isso aí que eu quero chegar. Isso. O cara com fome rouba um indígena, por exemplo, hipotético. Uma pessoa originária que de fato é dona dessa terra, ela não tem comida. Você fala, nossa, essa é uma situação artificial que foi criada a partir de muita violência. Porque se ele é o dono da terra, de uma terra que dá tudo o ano inteiro, qual é o sentido do cara estar com fome sem acesso ao natural que é de direito dele, inclusive a terra, né? Uhum. Que a família dele sempre habitou. Aí ele vai e rouba o pão. Não existe essa coisa punitivista do isolamento. A pessoa que ela, em várias cosmovisões nativas, vou falar tribal, tipo, esse de aldeia, a comunidade originária, pré-ideia de civilização, que também é bem questionável. Sim. A maioria delas não tem essa coisa, fulaninho cometeu um erro, cometeu uma falha, a gente pegamos, vamos isolar da sociedade. Quando a pessoa perde vínculos humanos, porque a gente se humaniza através disso aqui, ó. Essa coisa gostosa, assim, o toque. E o que é fundamental para a gente não vou falar civilizar, porque esse também é um termo mega problemático, mas para a gente se humanizar, entrar em contato com o humano, o reconhecimento de outro ser humano. O ser humano me vê, o ser humano me reconhece, né? E a partir disso, ela me vê, eu sei que você me Nossa, vê. E como? você sabe que a gente se olhou e a gente se viu. E as pessoas, na loucura delas, e eu estou falando loucura com total propriedade, porque realmente são adoecimentos psíquicos, né? Que a gente vai por suportar estresse pós-traumático no mínimo, além de não querendo medicalizar tudo, mas é muita violência que a gente sofre, especialmente mulher, desde que a gente nasce. Eu quero chegar lá, ó, já é a 15ª aba. Vai anotando, porque cada besteira dessa que eu tô falando, anota que você vai. Põe no Google, no Não, seu não, não, chat não, não. GPT, Só uma que vai correção. fazer sentido da besteira, Só né? uma correção.
De besteira, Parece. você ainda não falou nada. Eu quero que você chegue. Vou chegar na Eu besteira, quero que você na chegue parte boa. na parte da besteira, porque é assim. Infelizmente é. Para você que está aí assistindo a gente, ou para você que vai estar vendo a gente, de repente você fala, "Ah", mas é exatamente isso, porque é falar o que acontece, o normal, entre aspas, Que é o que a gente. aceita. O aceitável é o que a gente vê todo dia. Todo dia eles nos dão motivo pela visão deles sobre tudo isso que a gente está falando por uma ótica, ó, de lá de trás. Então é assim, ela ainda não falou nenhuma besteira, mas eu estou rezando para que ela fale. A gente vai ter que, tipo, comer essa torta de climão Entendeu? para poder chegar na fase da besteira, porque eu adoro também, você É sabe, né? sobre. Os meus alunos falam que eu não dou aula de legislação, é um stand-up de legislação, porque eu fico. Mas assim, porque é uma pedagogia, é bem Paulo Freire isso mesmo também, de me entrosar com a pessoa, de eu conseguir hackear o repertório dela, para eu entender o sistema operacional dela, que é isso que a gente, como na pedagogia, o professor. Tipo, tudo que o currículo ou essa coisa de querer trabalhar com uma uniformidade que não existe na cognição humana, no desenvolvimento humano, no sistema nervoso individual de cada pessoa. E aí, de repente, eu consigo agrupar 30 perfis. Eu arrasei se eu conseguir Que agrupar 30 isso? perfis. Que isso? Já tá bom, né? Porque a ideia é normativizar. Quem sai dessa norma, que é a obediência, é a capacidade de performar obediência, porque você pode chegar em casa e socar suas almofadas, né? E performar essa obediência que vem da colonização, e aí ela se reproduz em outros, né, mil ramificações de violência. Ainda é uma performance de obediência, uma performance de que você é uma pessoa gerenciável. É bem Eu isso. posso controlar, eu consigo prever o que ela vai fazer, né? Logo, pessoas que têm um repertório que eu desconheço, que eu não sei como vão reagir, como vão responder, são uma ameaça ao meu controle, tipo, isso mesmo, sabe? Tipo, realmente são coisas que não existem, mas é uma ilusão da pessoa que está impune e segue violentando, ela fica com a ilusão de que ela tem controle mesmo, porque ninguém pega ela. Sim. Ela fica maníaca, real, no real sentido da palavra. Ela fica de fato maníaca. Porque ela acha que tá dando certo, eu tô arrasando, tô controlando, eu tô manipulando a Isa. Aí eu falo qualquer coisa que eu sei que vai chatear ela, porque é muito fácil também, da mesma forma que eu reflito para você toda maravilhosa que você é, se eu fosse uma pessoa escrota do mal, eu poderia fazer a mesma coisa e refletir tudo que você tem de ruim, bem Úrsula da Pequena Sim, Sereia, assim. sim. Ai, E aí eu te Jesus. fodo, e aí eu vendo algo que vai curar essa dor. Você fala, nossa, você é socióloga? Não, eu sou do marketing, gente. Que é muito Preste pior. atenção, preste Né? atenção. Porque o marketing é que instrumentaliza da forma mais perversa o comportamento humano. Sequer tem a honra do sociólogo cientista de se distanciar, faço. É o informe, é o relatório e que cada área da ciência. Ui, desculpa. Se vire com isso. Mas o marketing, ele tem uma agenda secreta, né? Ele vai fazer você se sentir mal, e aí também é uma forma de violência contra a mulher. A obediência a um tipo de corpo, a um tamanho de corpo, a uma estética de cabelo, a pele branca como, né, uma coisa refinada, rica, a pele preta como uma coisa animalizada, que a Puxa. mulher sequer é ser humano, por isso tanta violência obstétrica, né? Falar, ela é preta, ela aguenta, você é uma mula de carga, Que aí é um não dá. absurdo isso. E a gente tem recordes assim de, de violência obstétrica, de racismo médico. Eu passei por isso também, que por isso que eu quase morri, né? Eu sofri um atendimento enviesado de ver uma mulher do meu tamanho e falar, essa daí aguenta. E eu quase morri. Brincaram com isso. Não, é um absurdo isso. Né? Porque Brincaram quem com pode isso. determinar o que você aguenta ou não pelo Cara, tamanho do seu ninguém corpo, deveria pela nem cor da refletir sua sobre pele? isso, porque Não assim, tem alguém isso. que está querendo fazer esse cálculo do que eu aguento, ela está querendo vir com uma coisa violenta na minha direção. Com Vai certeza. dar merda ou não vai dar merda? Já deu. Vai gerar prova ou não vai gerar prova? O quanto eu consigo violentar? Aí vem o discurso da resiliência, o quanto ele é colonial. O quanto aí, e falar que ser resiliente, aguentar as coisas caladas, é ser profissional, é Não ser uma rola pessoa. comigo. Não, Deus Não que me livre. rola. Nossa, assim, eu quero. Tipo, tem gente que vai falar mal de você e tá te fazendo um favor com esses perfis de psicopatia mesmo, que a gente tem, especialmente no mundo corporativo,
ou nas pessoas que estão em situações de privilégio, que acham que é normal poder fazer um monte de merda, que vai ter papai e mamãe para salvar a cara. Então ele cresce já com uma margem do que, como ele está no poder, qualquer distorção humana é aceita. Sim. Então ele vai, toca o freestyle dele. E a mulher, em qualquer classe social, ela vai sofrer muito mais punição, o fecha a perna. Ai, fui estuprada. Mas também, como é que você Ó, como tá? você tá? Entendeu? E a A gente gente vê escuta isso direto. Mas essa você vai sair reprodução. desse jeito? Ó, É, o pessoalzinho de ó, casa, tá vendo? Você vai depois. sair assim? Sim, vou. Porque assim, os caras estão aí livres para violentar à vontade, não vai dar nada. Você é quem tem que sair fazendo suas prevenções e logo você vai ser violentada ou punida, ou na melhor dos casos, apenas repreendida, que é a menor das violências, porque né, a gente tem estupro corretivo em mulheres desfém, ou lésbicas, ou homens trans, né? Que é um Sofre, absurdo. sofre estupro corretivo. Olha, ainda chamam assim, gente. Tipo, dando que nem o estupro marital, tipo assim, é meio que, é estupro, mas foi o marido, né? Quer dizer, Ó, tipo, o marido pode. Não, não ai, pode, gente. Não vamos, pode. vamos Nenhum tipo de estuprar, vamos violência. estuprar aqui essa lésbica desfém para ela virar mulherzinha. Olha como é o Absurdo, contexto absurdo, absurdo. absurdo E é isso. corretivo, tipo, a melhor intenção, foi a nossa melhor intenção, né? Que nem o jesuíta também, ele veio aqui na melhor intenção. De boa intenção, o inferno tá cheio, mas É, isso ninguém fala. né, as cruzadas e essa época medieval trevosa, cheia de boas intenções civilizadoras, né? Então, assim, para você ver o discurso civilizador, cuidado, já fica de olho, porque, assim, essas violências, elas não vão acontecer de uma forma descarada, porque se eu faço uma violência descarada, se eu bato na mesa assim, bum, e eu sei que não pode bater na mesa, que a gente tá cheio de microfone, que eu não vou bater, técnico, Relaxa. te amo, a graxa, ó, outra coisa, os, as, os artistas passam, as ferramentas digitais ou analógicas passam, Passam. a graxa fica. A gente está aqui, a gente que é graxa, a gente que é graxa vai estar sempre aqui. A gente não é rotativo, porque quem quer estar sustentando esse rolê para outras Ninguém. pessoas brilharem, né? E Ninguém. a gente que tem esse tesão coletivista de fazer acontecer, que fala, cara, que legal, que foto linda, que registro lindo, que, né, eu quero fazer a melhor luz, cara, essa mulher foda, olha essa voz, eu quero iluminar ela para que as pessoas vejam o que eu estou vendo, do quão sobrenatural ela é, que é a brincadeira do espelho, né? Você viu, a luz que você viu nunca foi minha, foi só a sua. E você, Gente, Ari, isso é muito bom de se ouvir, porque é lógico que se eu conseguir ver a minha luz, quando você virou o espelho, é porque o seu espelho reflete o mesmo que reflete em mim. Então é muito gostoso, porque até então a gente fica sem entender. Nossa, eu vi uma pessoa que foi amor à primeira vista. Você está entendendo mais ou menos como é essa aula? Não é sobre ela, é sobre você. Então procura melhorar, procura ser humano, né? Procura dar sempre o seu melhor, que quando os espelhos da vida virarem para você, você vai estar tendo essa aula, você vai estar tendo essa visão dessa mulher, porque nem eu tinha. Geralmente a gente fala assim, nossa, mas ela é perfeita, ela é isso, ela é tudo aquilo. E ninguém diz para você que você está refletindo, é seu exercício, porque assim, pensa a quantidade de energia, ainda mais tendo acesso a esse conhecimento, que é ancestral, sim, que tem uma explicação sobrenatural, e aí, pouco a pouco, a ciência vai correndo atrás do rabo para explicar o que a gente já a gente já entende. sabe, ó. Porque eu arrepiou, entendi, meu corpo, daí não dá para fazer isso, reproduzir isso, é uma resposta biológica mesmo. Eu estava falando antes, só para tentar concluir minha linha de raciocínio, que abri umas 15ª abas aí, que tipo, o que vai desumanizando a pessoa, você falou de vamos humanizar, o que vai desumanizando a pessoa, falar a pobreza, selvagem, a escassez faz a pessoa ser violenta, ou a nossa Constituição anterior a de 88, eu não vou lembrar o ano, mas joguem no Google para isso que vocês têm, o ano da Constituição anterior a de 88, se eu não me engano, estava lá dizendo que o pardo era uma raça degenerada que precisava ser eliminada da sociedade. Blá, 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 bicho, bicho. Mestiço é bicho. Tem que branquear.
Tem que branquear para humanizar. Aí você fala, poxa, mas as pessoas brancas retintas, né? White, o Cloud Dancer Pantone, pessoa white, 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 é, ela se desumaniza pela impunidade que os privilégios trazem. É todo, se você for fazer essa análise, é totalmente o contrário. Você fala, ai, desumanizou porque, né, tipo assim, na cosmovisão originária da maioria dos locais, dos territórios do planeta, não existe a coisa da prisão. A hora que a pessoa erra, é a hora que que a comunidade abraça e joga o espelho para ela, olha tudo que você tem de bom. Porque, tipo assim, até para a gente, eu trabalho assim, das metodologias que eu criei em resposta a esses diagnósticos culturais, que é a de gestão de carreira criativa, Uhum. não só para, ela não serve só para carreiras criativas, e carreira criativa também não é só artística. E as pessoas têm essa, que é aquela Visão. bagunça, que, tipo, não, quase toda carreira ela exige criatividade. Você, como gestor, como contador, pega uma planilha de Excel para fazer caber, cara, é muita criatividade, sabe? E é a criatividade em cima de um domínio de um repertório. É isso. Não é só o artístico que é criativo. Eu como gestora, como profissional da área da administração, que o marketing é uma carreira da administração, tá, gente? A comunicação, a promoção, a venda é uma perninha do marketing. Marketing é uma carreira da administração, não da comunicação, tá? Alinhamento conceitual para todo mundo. Ah, e Pegaram, marketing? né? Marketing é uma fórmula administrativa que tem que contemplar um mínimo de 4 áreas integradas, um mínimo para caracterizar que existe ali uma fórmula de marketing rolando. Comunicação é uma perninha as derivações todas, né? Que esse treinamento para gestão de carreira criativa, os treinamentos de liderança decolonial, porque eu não vou dar curso de como lidar com assédio. Ninguém tem que lidar com assédio. O que você tem que fazer é aprender a validar provas, deixa esse assediador bem à vontade para ele agir de uma forma que você, né? Ele está à vontade já, mas você que tem que estar ligado de não salta na primeira, porque na segunda e na terceira que você vai gerar prova, você vai fazer essa reincidência. Ah, mas o RH não faz nada. Meu amor, se você tem prova de crime, ainda mais agora, NR1, né, que equipara o adoecimento mental no ambiente de trabalho, como equipara aos acidentes laborais de cair e quebrar uma perna, no risco laboral também, esse marco é fundamental. Porque, olha, como é cultural, é uma forma. Antes, se o cara viesse me empurrar, se eu caísse da escada, nossa, acidente de trabalho, sofri uma lesão corporal, acidente de trabalho, vai para o INSS assim, assim, assado. Tudo tem um caminho. Lesão corporal já é crime e tem um encaminhamento. Vai ser né, judicializado dessa forma. Agora, você tendo prova de crime, você não depende de RH para nada, meu amor. Faça seu BO, Com entendeu? certeza. E se eles. Porque assim, você tem que ter prova para você ir para o Código Penal. Esquece RH, porque o RH, infelizmente, também está sendo pago para proteger essas pessoas, que é quem paga elas. Com Pra certeza. ninguém tá ali fazendo justiçamento, às vezes está completamente na mesma vulnerabilidade que você, de ter que, eu preciso trabalhar, eu preciso, né? E esse capitalismo só existe da forma que ele existe porque ele conta com a nossa vulnerabilidade. Então não tem a menor intenção em educar, não tem a menor intenção em fazer um letramento político, não tem a menor intenção em que as pessoas saibam como empreender, né? Quem empreende é rico, velho. A gente é correria, isso aqui é sobrevivência. Bota a correria nisso. Isso aqui, sabe, a gente conseguir viver dos nossos talentos, se remunerar e ser sustentável, isso não é empreendedorismo, amor. Isso é sobrevivência. É que eu não ia ter, talvez, espaços e eras onde eu sou aceita, espaços e eras políticas onde eu não sou aceita. Então, eu tenho que ler esse cenário. Eu posso ter um repertório, ser um canivete suíço com várias coisas úteis, num contexto que, dependendo de quem vocês votarem para as próximas coisas, eu já sou uma ameaça. Então, a gente nunca é só a nossa identidade, esse branding, quem a gente é e como a gente é visto, né? Quem eu sou, diagnóstico honesto. O branding, como eu sou percebida, como eu quero ser percebida e como eu trabalho no sentido de que, né, de conseguir também, não controlar, mas manejar
ter mais autonomia na sua própria narrativa, né? Porque se a gente não contar a nossa história, Ninguém conta. o que a gente é, o que a gente foi, fica na boca dos outros, eles vão ser uma invenção, a ficção, porque nunca é, só você vai dizer quem você é. Com certeza. Né? E esse exercício do espelho também é um exercício terapêutico, né? Porque o diagnóstico, se olhar o autoconhecimento, deixa eu ver o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim com honestidade, isso já é um exercício terapêutico que virou uma coisa que acontece num entorno medicalizado, porque você já está com CID, com um problema, mas numa lógica de griot, numa lógica de saberes tradicionais, você ia lá na pessoa mais velha e fazia essa troca, esse espelho, e às vezes ela só te ouvia, e só isso já te curava. Com certeza. Porque o que humaniza a gente é o reconhecimento humano, é o acolhimento. Quanto mais acolhimento eu recebo, mais eu me humanizo. Quanto mais impunidade eu tenho de meter o loucão, literalmente, porque pode ser que aspecto de distúrbio, mas ninguém vai corrigir o cara porque ele tem poder, ninguém vai se meter não porque é filho de deputado, vai dar ruim para mim, né? E aí ele não é corrigido, aí vai desumanizando. Aí você vê, a gente tem pessoas psicopatas, real mesmo, completamente desumanizadas em cargos de decisão sobre comunidades que não alcançaria jamais, nem entrou na quebrada para saber como é que é, e as pessoas seguem aí, seguem aí, seguem aí. Então, assim, o que eu faço para lidar com violência? Cara, junta prova, processa, judicializa. É isso que você vai fazer. É o que tem para fazer. É protocolo. Aprenda os protocolos de encaminhamento legal da sua área. Conheça seus direitos. Que, tipo assim, como cidadã, pode acontecer uma série de coisas comigo, né? Eu sendo mulher, e isso é muito questionável também. A minha mulheridade é muito invalidada. Eu me autoproclamo uma mulher cis, mas isso é muito questionado. E as pessoas vêm querer falar para mim que eu não sou. Mas eu falo que eu sou. Eu falo, e aí, gente, mas não vale a autodeclaração? Tipo, e aí eu tenho útero, eu tenho periquito, não tem muito peito, mas tem alguma, né? Tá ali. É toda Toda gostosa. gostosa, mas rola uma invalidação por aspectos estéticos, rola uma invalidação da minha mulheridade ou de uma feminilidade, que é pura performance, né? São construções sociais, volta para as artes cênicas, porque é performance. Mas assim, eu sou uma mulher com controvérsias, né, para algumas pessoas que não conseguem fazer essa leitura pelos preconceitos delas. Eu tive que entender qual era cada viés, porque de cada viés pode vir um tipo de violência. Então, se eu sou mulher, questionável. Sou mulher negra, também questionável. Sou uma mulher LGBT. Sou da macumba, falando assim, né, de matriz africana e tal, Jurema, e falando grosso modo. Não existe forma errada de falar macumba. Macumba é uma coisa maravilhosa em todos os aspectos, não tem como ser ruim. Não vejo nenhuma, não tem nenhuma, sabe, enfim, da macumba. Então são tantas coisas pelas quais eu posso sofrer uma violência que, ai de mim, se eu não souber o que tem de legislação de violência, assim, de assédio, de coisas de gênero, recorte LGBT, recorte de raça, eu que não saiba os protocolos de cada violência possível, que eu não saiba, e engraçado, para fechar, para a gente contemporaneizar, porque assim, o povo está reclamando da Ariana Grande, da Cintia Erivo, se abraçando, se olhando, chorando, se beijando. Vocês não passaram 5 minutos comigo e com a Isa. Gente, isso aqui é É um babado. nível de reconhecimento humano assim que você fala, cara, que conexão imediata, sabe? Eu, Olha aí. lá vem novamente. Lá Fala, vem vocês estão reclamando da novamente. Cintia Erivo com a Ariana Grande, Aqui, ó. né? É E o aí tempo todo. tem uma cena muito importante nessa parte 2, né? Que eu tive. Nossa, eu recebi um convite para pré-estreia global, que foi no Brasil. Estava presente junto às primeiras pessoas que viram a pré-estreia desse filme no mundo, que é um privilégio assim imenso, e com as pessoas mais apaixonadas pela história de Wicked. E eu acho que a coisa mais incrível e contemporânea assim que aconteceu e mais educativa dessa segunda parte do filme, que é na hora do vamos ver, que tem que tipo, houve a criação de um inimigo invisível, que é isso que acontece no movimento político de hard power, soft power. Temos que inventar um inimigo para esconder o verdadeiro inimigo que está atrás da cortina, que vai fazer a corrupção, que vai tirar a merenda da escola da criança, que não tem violência maior que essa. Mas os de colarinho branco, né? Não teve a interpretação da violência como uma agressão. E aí sabe-se que tem que dar um fim, tem que dar um sumiço na bruxa, que senão ela vai ser assassinada, e
alguém tem que ficar de heroína na história para poder fechar essa gestalt aí da narrativa e o povo ficar em paz. Aí ela fala assim: olha para mim, tipo, eu não tenho chance de sobrevivência. Olha para mim. Aí ela olha com o olhar mais amoroso do mundo, cara, sabe? Ela fala: não, não com seus olhos, com os olhos deles. E na hora, velho, ela começa a chorar. Fala: putz, vão matar ela, é mesmo. Aí pronto, todo mundo fica como? Entendeu? Então, assim, saibam como as pessoas estão te olhando para você se precaver, porque assim, o ser humano, ele promete decepção e entrega. Conte com isso no seu plano de negócio, construa seu patrimônio geracional em cima das indenizações que você vai ter. Ó. Eu tatuei paz e Pix, paz e Pix. Eu quero a minha reparação histórica em dinheiro. Eu não quero prêmio, eu não quero placa, eu não quero foto. Eu amo, eu me arrumei bem menininha para você hoje. Tu Você nunca tá me viu de vestido, Não, culto, não, não, não. Tá gata, princesa. garota. Nunca, nunca, nunca. Princesona. E por quê? O privilégio que eu tenho de ser uma pessoa dos bastidores, cara, é muito bom poder trabalhar descabelada. É muito bom ter uma cortina que me protege, porque a pessoa que está ali na frente, e por isso que a gente quer a graxa e a gente permanece, porque a pessoa que está ali na frente, tipo esse líder dessa cavalaria que está atrás, invisível para a maioria, é quem toma o primeiro tiro, né? Com certeza. Então, a gente tem que fazer o máximo para blindar essa pessoa e aprender a blindar essa pessoa que precisa sentir que a gente está ali, que o cara fez a luz que você gosta, fez o som. Tipo, tira os médios da minha voz, por favor, porque eu estou me recuperando. Então, estou muito nasal. Então, né, na hora de você fazer sua pós-produção, você já tira meus médios para dar uma desnasalizada na minha voz, porque eu estou me recuperando. Me deixa linda, né? Porque nem sempre, gente, nem sempre a gente tá. Mas o Né? pessoalzinho que tá ali atrás, tipo o Pedro, tá entendendo sobre. E a gente também tem que enaltecer, Muito. porque não é só aqui. É, Isso é um reconhecimento de quem é tua rede de apoio. Que eu falo, gente, hoje em dia com essa cultura de influencer, um erro de Gen Z e Millennial, não confunda, não trate sua base de apoio, quem vai levar comida para você quando você tiver acamada, não trate a sua rede de apoio como fã. não mesmo. Não entra nessa, gente, que distorção. E distorções hierárquicas de perder o respeito aos mais velhos, que é uma coisa natural nossa, né? É óbvio, ela tem um HD de quem viveu mais, ela sabe mais, ela vale mais. A hora dela vale mais que a minha, porque ela acumulou mais conhecimento do que eu. Aí vem a colonização dizer que hora vale de quem e de que tipo de repertório é entendido como válido ou não. Aí eles vêm para controle, né? Para realmente manejar e manipular. Mas a gente perdeu uma série de coisas naturais do ser humano, que é da conexão com o corpo, com a natureza, a, a humanização, o nosso processo civilizatório por meio da humanização, né? O processo nosso de humanização através da convivência, da conexão. Com certeza. A gente tem uma conexão. Isso aqui é a coisa mais gostosa que existe na vida. Mas por que a maioria não faz isso? Porque ele sabe que para se conectar com o outro, ele primeiro precisa se limpar muito, muito. E isso É está um matando os trabalho, é nossos. um trabalho braçal que as pessoas não vão conseguir fazer no chat GPT. Você não vai conseguir fazer isso na frente de uma tela, porque você vai ter que voltar seus olhos para dentro e passar o Google, passar o chat GPT para dentro do teu HD. Essa é a máquina de informação que você precisa hackear, não as externas, né? Todos os sistemas informacionais meio que são uma cópia de como funciona os impulsos elétricos dos nossos neurônios, das nossas sinapses, né? É isso que eu falo. A ciência vai atrás do sobrenatural. Como, gente? É sobrenatural. Como o nosso corpo funciona, como o nosso território funciona, como a família que a gente constrói funciona e valida essas relações, né? E é aquele negócio, eu só posso ser um espelho para você porque eu tive que limpar muito ferrugem, eu tive que limpar muita sujeira, muito lodo, muito limo, muito barro, eu tive que trocar pedras, a tela inteira, eu tive que dar um novo banho de nitrato de prata, não é isso que tem atrás do espelho, que faz brilhar, não sei o que for, vocês olham no Google, vocês têm Google, olha no Google. É,
eu tive que fazer todo esse upcycling, né? Toda essa limpeza, essa filtragem, essa restauração para que esse espelho pudesse refletir. Que é o trabalho interno, ele não tem como fugir de trabalho interno. E aí você depois, aí para você ter que entender quem você é, para eu entender quem vai se conectar comigo. Ah, isso Então é não tem lindo como isso. fugir disso. Eu só tenho que agradecer aos deuses e às deusas por colocar no meu caminho, na minha caminhada, mulheres que nem essa aqui, porque foi alguma coisa que ela disse lá atrás. Geralmente as pessoas olham muito para a nossa cor da pele, mas não olha para o nosso coração, não olha para o nosso espelho que se reflete. Então é fácil julgar. Mas com você eu vou parar de falar, porque Nossa, tô senão arrepiada. eu vou ficar arrepiada o tempo todo. Ari, a gente tá. Gente, Ariane Santos. Ari, para mim, porque é a marida, é a mãe, é a irmã, é um universo em forma de pessoa. Então, eu tenho, tá, esse privilégio de chamá-la assim carinhosamente. Mas, por favor, doutora Ariane Olha o Santos. abuso, cuidado, hein? A gente está chegando para o nosso final. O ano que vem a gente volta, porque eu quero continuar muito mais com você. Mas deixa para gente todas as suas redes, porque eu quero que todo mundo vai lá tomar essa aula de conhecimento. Porque muitas pessoas vão falar assim, mas ela falou isso e aquilo. Vão lá, porque essa mulher vai desmistificar todos os pontos que você ficou na dúvida. Porque eu estou satisfeita. Fala pra gente, meu Nossa, amor. que bom ouvir isso, porque foi tão difícil a gente, pra gente conseguir estar junta. Nem me Aconteceu fala. tanta coisa, assim, você vê como as forças do mal operam. E, e- Satanás não descansa, hein? Ó. e assim, Ari, uma coisa que eu fiquei pensando, todas as vezes que era para a gente estar junto, você ficou sem voz, Fiquei sem você voz. ficou hospitalizada, teve essa afronta como uma pessoa É aqui algo dentro. que não queria que esse Não, encontro acontecesse, né? Aí, assim, até para falar de metodologia, falei, nossa, a mulher falou, eu não disse nada. Essa é uma conversa clipping, né? A gente pega, tipo, se eu focar só, tipo, porque falar de cultura é uma conversa tão longa e profunda, falar de identidade é uma conversa tão longa e profunda, falar do que é violência é uma conversa tão longa e profunda, que eu não conseguiria nem começar a arranhar superficialmente o que tem para a gente falar sobre isso. Então a gente faz uma conversa clipping, que é assim, clipping, eu pego sementinhas e jogo na cara de vocês assim, pá, jogo tudo que eu falei no Google, vai ver se é verdade. Então, assim, algo do que eu te falei acendeu a luzinha do sistema nervoso, vai atrás, está querendo te dizer alguma coisa, porque a gente teve que condensar e passar de forma assim, né? Mas é isso, despertar interesses nessas coisas, porque a gente não conseguiria, nesse tema, aprofundar de uma forma conteudista, de vir com um PowerPoint aqui para não, ir não, não, passando não, para não, não tem vocês. como. Não tem como, porque realmente é uma coisa que depende dessa matéria-prima, que é o olhar para dentro, se reconhecer, né? Mas eu tenho só a agradecer para vocês, poxa, de estar aqui, né, com a galera do SampaCast, com o nosso técnico querido, com a nossa Graxa. Várias entrevistadas virão, vários podcasters virão e a Graxa vai continuar aí. Então, olhem para a Graxa, olhem para o conhecimento de quem olha para vocês, está consolidando. De repente, o maior consultor que você vai ter, sei lá, como cantora, é o cara que fez o som para as 150 cantoras que passaram pelo Teatro Municipal, que é aqui do lado, onde eu já trabalhei, então eu posso falar assim. Sabe, as pessoas que estão ali, aquela senhorinha que está sentada na cadeira, olhando o povo passar, é a que mais sabe sobre. Então, observe essas pessoas, observe quem está observando. É com elas que vocês vão ter as melhores conversas. E eu sou a Ariane Sanches, né? Você coloca aí pro povo que é Ariane com Y, Ariane e Sanches com Z no final. E eu sou assim em todas as redes, vocês me acham fácil e eu estou aberta para continuar essas longas conversas pelo tempo que for necessário. É só me dar um oi lá que a gente continua batendo esse papo. Essa é a minha mulher. É a minha mulher. E eu digo isso com o maior orgulho. Pense você o que quiser, catalise, classifique como quiser. É muito gostoso nessa vida quando você encontra uma mulher e diz que ela é sua. Porque a gente não está falando de homem e mulher, a gente não está falando de sexo, a gente está falando De vínculo, né? de De conexão vínculo, de real. bateu, é aquilo.
Então eu tenho que dizer hoje que hoje eu estou muito, muito, muito grata ao universo, porque está sendo um daqueles episódios que eu mesmo vou ficar vendo e revendo, porque Ariane Francis, ela é uma mulher para poucos e eu tive o privilégio. Então eu tenho que dizer É eu que agradeço. gratidão. Pede parte 2, gente. Faz motim. Joga aí parte 2, parte 2.